Uma das empresas que mais vem se destacando no cenário da Bolsa Brasileira é a Fleury. Mas será que ainda temos grandes oportunidades no setor de saúde em meio à pandemia? Então, é disso que iremos falar no vídeo de hoje e espero que vocês gostem desse novo formato aqui do canal da Simplicidade. Fala investidor, seja muito bem-vindo ao canal da Simplicidade e esse que vos fala é Henrique Braz, criador e fundador deste canal, que tem como missão mostrar para você, investidor, pessoa física, que existe sim uma grande oportunidade de você investir o seu dinheiro melhor e mesmo que seja pouco dinheiro. Então já fique com a gente nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, ativa aquele sininho das notificações e também não esquece de deixar aquele like e o seu comentário, que dessa maneira o YouTube vai entender que este conteúdo aqui é bastante relevante e também mandar para muito mais pessoas aí, fazendo com que o canal cresça cada vez mais. Com a evolução de algumas doenças em tempo recorde, cada vez mais precisamos de uma resposta clara e objetiva que de fato seja um combate para a busca de um tratamento mais eficaz. Pensando nisso, hoje vamos entrar aqui em uma empresa do segmento de saúde que tem como missão prover soluções cada vez mais completas e integradas para o bem-estar das pessoas. Com mais de 90 anos, o Grupo Fleury fez o seu IPO em 2009, já no segmento do novo mercado da B3, e é claro, atualmente é uma das maiores e mais respeitadas empresas de medicina diagnóstica e também da área de saúde do nosso país. E consta ali um portfólio completo de medicina diagnóstica, realizando mais de 3,5 mil testes em 37 diferentes áreas. Um total de 75 milhões de exames de análises clínicas, 5 milhões de imagens já realizadas, total de 10 mil colaboradores e 2,4 mil médicos em sua rede credenciada, uma receita bruta de 3,1 bilhões de reais, geração de fluxo de caixa operacional de 622 milhões de reais e um EBITDA de 711 milhões com uma margem operacional de 25%. E o mais importante de tudo, presente nos principais centros econômicos do nosso país, com uma diversificada linha de negócios. E nesse momento vamos falar um pouquinho sobre as principais linhas de negócios do grupo, para que vocês consigam entender um pouquinho mais sobre esse processo de tomada de decisão, principalmente quando a gente pensa ali em investir o nosso dinheiro na bolsa de valores em determinadas empresas e também em determinados segmentos. Atualmente a Fleury possui em seu portfólio 222 unidades de atendimento, que corresponde a 84% da receita da companhia. As operações em hospitais correspondem a 15% da receita da companhia e também realiza exames e diagnósticos em mais de 25 instituições hospitalares. É um laboratório de referência, faz uma medicina preventiva por meio de uma participação de 51% do Grupo Papaís, que é uma joint venture, junto com a Odontoprev. Ela acaba ali desempenhando um processo de medicina, diagnóstica odontológica. E aí nós vamos partir aqui então para as principais estratégias do Grupo Fleury, focando no seu próprio crescimento ao longo de todo esse tempo. Primeiro de tudo, uma expansão orgânica no negócio de unidade de atendimento. Atualmente, o guidance é de 73 a 90 novas unidades entre o ano de 2017 e o ano de 2021 e, é claro, já foram entregues 54 novas unidades. Continuar a liderar o segmento de genômica no Brasil e aumentar a participação na receita de 1% em 2017 para 5% em 2022. Terceiro, novas ofertas para além do diagnóstico. Quarto, transformação digital da empresa com mais conhecimento médico e relacionamento com os seus clientes. E 5, um forte pilar em inovações com aquisições de novas startups para o seu portfólio.
ou seja, um grupo que está focado na parte de medicina diagnóstica. A gente sabe que ao longo de todo esse tempo, né, a tendência da população brasileira é de que a gente envelheça e que a gente precise cada vez mais de uma melhora da questão da saúde do nosso país. Lembrando que atualmente o SUS não vem ajudando as pessoas e obriga, né, as pessoas, ao cidadão brasileiro, a conseguir ali ter um financeiro de maneira com que ele pague um plano de saúde e que dentro desse plano de saúde também seja embutido a possibilidade dele fazer e executar alguns exames diagnósticos, né? E a gente sabe que atualmente nós temos poucas empresas dentro do setor de medicina diagnóstica que vem disputando o mercado. E a Fleury, na verdade, é uma dessas empresas que ao longo do tempo vem comprando outras empresas, vem fazendo algumas aquisições no mercado para que cada vez mais ela tenha uma expansão dentro dessa área, né, de medicina diagnóstica, que ao longo do tempo a gente sabe que é uma das coisas que a gente mais precisa. A gente viu ali durante a pandemia o crescimento da companhia, mesmo nos atendimentos domiciliares, né? Ou seja, as redes da companhia acabaram ficando fechadas, as pessoas não iam até essas redes por uma questão de fechamento governamental para que não houvesse uma aglomeração, tá? E uma expansão dessa doença, de um vírus, mas em consequência alguns exames eram efetuados dentro das suas próprias casas, principalmente ali aquele exame para fazer o teste, para saber, né, se as pessoas estavam testando positivo para essa nova doença que ao longo do tempo está sendo aí combatida. Então, quando a gente olha a Fleury nesse momento, né, com toda essa expansão, com toda uma gama, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, onde a Fleury veio comprando algumas empresas como a Lab Mais e outros tipos, né, de companhia, a gente consegue enxergar que é sim uma companhia que vem gerando valor, que vem gerando fluxo de caixa, principalmente o operacional, para que ela consiga reinvestir e se tornar cada vez mais uma referência dentro do mercado de saúde. E como a gente sabe que eu e você, por exemplo, também estamos, né, cada vez mais ficando velhinho e necessitando, né, de cuidados médicos, a gente sabe que a Fleury tem uma possibilidade de expansão muito grande, porque ela não atinge só os idosos, ela atinge a classe idosa, ela atinge os adultos, ela atinge os jovens e ela também atinge as crianças. Então é uma receita bem diversificada, principalmente ali nessa parte, né, de saúde. Então, ao longo do tempo, a gente vai ver aí algumas aquisições mais da Fleury, né? Em 2019 e 2020, a gente viu que mesmo durante esse processo, a companhia fez algumas aquisições, ela acabou pegando uma parte do seu fluxo de caixa e comprando outras empresas, e a tendência do mercado é que ela faça cada vez mais isso, até porque ela sempre paga uma parte ali do seu payout para que ela consiga continuar reinvestindo no seu próprio negócio. E toda vez que a gente pensa ali como acionista, a gente quer uma empresa que de fato ela pense no bolso do acionista, ou seja, ela pense num crescimento patrimonial, ela pense num crescimento pessoal. E quando você enxerga uma companhia fazendo isso ao longo desses anos, claro, te dá uma tranquilidade muito grande para que você consiga colocar o seu dinheiro ali, porque você sabe que no futuro você vai ter um retorno. E a gente está falando aqui de investimento de longo prazo, a gente não está falando aqui de investimento de curto prazo. Então, quando a gente pensa no longo prazo, a gente fala daqui a 10, 15, 20, 30 anos, e a gente consegue então entender que ela vai sim gerar bons proventos, bons dividendos, bons juros sobre capital próprio, boas bonificações aos seus acionistas, e é claro, a gente tem que estar dentro disso. Então, assim, eu deixei um pouco claro do que eu penso em relação à Fleury, né, como pessoa, até mesmo como cliente. Eu já fui atendido no grupo Fleury com a minha esposa, e quando a gente chega lá, o atendimento é excepcional, você é bem recepcionado, as pessoas te tratam bem, elas não querem saber o seu valor aquisitivo, elas não querem saber aquilo que você paga, elas querem saber o que você está fazendo ali dentro, que tipo de exame você quer fazer, e é claro, elas te dão total assistência para isso, né? Inclusive, eu adoro tomar um cafezinho no grupo Fleury. Sempre que eu tô na rua, eu passo no grupo Fleury e tomo um café. E uma das coisas
que mais me chamou a atenção quando eu fui a primeira vez na Fleury tomar um café e tomar uma água é que o próprio segurança do Grupo Fleury também tinha ações da empresa. Então isso me demonstra cada vez mais que eu estou sim no processo construtivo da minha vida em relação a esse tipo de empresa. Porque se eu tenho ali um segurança, uma pessoa normal como eu, que também está comprando ações da companhia, que vivencia o cotidiano da companhia, e no atendimento você também acaba sabendo que temos outras pessoas atrás do caixa ali, ou seja, atendentes, que também têm ações do Grupo Fleury, isso acaba trazendo uma tranquilidade, até porque atualmente o NPS, ou seja, o índice de satisfação do cliente da Fleury é muito grande. As pessoas saem da Fleury satisfeitos, com um diagnóstico bem claro, com imagens claras, em 3D inclusive. Então elas conseguem levar esse tipo de exame para o seu médico e ele consegue diagnosticar aquilo que de fato realmente ele precisa para fazer o combate de algum tipo de doença ou de algum tipo de anseio pessoal que as pessoas têm. Então isso me dá uma tranquilidade aí muito grande para conseguir entender cada vez mais esse processo da Fleury dentro do mercado de saúde, o que ela pode se tornar no futuro, né? Atualmente ela não tem um market share muito alto dentro desse tipo de segmento, mas ao longo do tempo, com algumas aquisições, é claro, ela pode se tornar uma Ambev do setor de saúde do nosso país. Vamos aqui para a tela do computador dar uma pincelada em planilha de Excel nos históricos de dados da companhia retirado ali do quarto trimestre de 2020. E aí na receita de prestações de serviço a gente consegue ver ali que a companhia tinha 2 bilhões e 300 milhões no ano de 2016 e é claro, quando a gente olha o ano de 2020, ela chegou à margem de 3 bilhões 207 milhões. Descendo mais um pouco, a gente consegue ver também que a receita líquida da companhia sempre veio em linha. Alguns anos, é claro, ela conseguiu ter um resultado bem mais relevante, mas quando a gente equipara, por exemplo, o ano de 2016 com o ano de 2020, a gente sabe ali e entende que a companhia saiu de 2 bilhões e 96 milhões para 2 bilhões 971 milhões. Isso também se refletiu no lucro bruto da companhia, que saiu de 601 milhões, gerando ali em 2020 809 milhões de reais. E aí quando a gente olha a parte do lucro líquido do exercício, né, a companhia em 2016 tinha 228 milhões de lucro líquido e em 2020 256 milhões. Já a parte do EBITDA da companhia, que foi de 483 milhões em 2016, a gente viu que ao longo de todo esse processo esse EBITDA veio crescendo, chegando a 837 milhões 463 mil no ano de 2020. Vamos aqui então puxar a parte do balanço da companhia. Atualmente o total de ativo circulante da companhia está em 1 bilhão 880 milhões. Lá no ano ali de 2015, 2014, a gente consegue ver que a companhia tinha uma margem ali de 1 bi 132 milhões. E isso acabou se refletindo no total do ativo da companhia, que chegou à casa de 5 bilhões 587 milhões. Então, foi um crescimento muito importante aí para o Grupo Fleury ao longo de todo esse tempo e, é claro, tudo isso com novas aquisições que a companhia veio fazendo ao longo de todo esse processo. Bom, na parte dos dados operacionais, a gente consegue ver a receita de prestação de serviços da companhia. Quando a gente fala aí da receita de prestação de serviços, que lá em 2009, por exemplo, a companhia tinha ali uma receita de prestação de serviços de 195 mil reais e ao longo de todo esse processo a gente viu ali que a sua receita de prestação veio crescendo, fechando então o ano de 2020 com 3 bilhões 207 milhões. Então a gente viu ali uma receita muito pequena e atualmente essa receita veio ali crescendo absurdamente também ao longo desse processo,
com o crescimento da companhia. E, em consequência, o número de exames e procedimentos também aumentaram ao longo de todo esse processo, chegando em 2020 a 77.255 exames efetuados pelo Grupo Fleury. E aí vamos então para a parte de indicadores. Em 2019, quando a gente olha ali trimestre a trimestre, a gente consegue ver todo um crescimento da companhia, mas ela fechou em 2019 com 83% e em 2020 chegou a fechar com 77,3%, muito em linha com tudo o que ela vem fazendo ao longo de todo esse período. A gente consegue ver isso lá em 2018, 2017, 2016, mas mesmo assim a gente vê um absurdo crescimento durante esse processo. E o mais interessante que é o número de ações e o lucro por ação efetuado aos seus acionistas, né? Nós fechamos aqui, o ano de 2020 com 317 milhões de ações em circulação e isso deu um lucro por ação de 81 centavos, mas quando a gente fala do lucro, né, a caixa por ação foi de 79 centavos. Já os dividendos e juros sobre capital próprio, né, que a companhia reportou no ano de 2020 foi de 228 milhões 929 mil reais, o que deu 72 centavos a ação. Então vocês vão ver isso aí ao longo desse processo e é claro, eu espero que a companhia consiga entregar muito mais do que esses 79 centavos por ação, mas que ela não deixe de continuar fazendo toda a sua expansão e todo o seu crescimento em aquisições de novas companhias, de novas empresas, de novas startups. Bom, no demonstrativo de fluxo de caixa, a gente consegue ver que o lucro líquido da companhia no ano de 2020 foi de 256.961.000, tá? O fluxo de caixa das atividades operacionais antes das variações de ativos e passivos foi de 916.594.000 e aqui embaixo a gente consegue ver um caixa líquido proveniente de atividades operacionais de 647.140.000. E esses aí foram os destaques que a gente deixou aqui para vocês. E aqui as unidades inauguradas por marca. Então vocês vão ver que ao longo de todo esse processo, principalmente da marca Fleury, também da Regional Sul e outras, ela veio efetuando aquisições ao longo de todo esse tempo. Então, São Paulo aqui foi um crescimento muito grande de novas aquisições do Grupo Fleury, é claro, até porque a gente está falando ali, né, de Sudeste e isso é muito interessante, até mesmo para uma expansão da companhia. Rio de Janeiro também foi um outro marco, onde a companhia conseguiu ali, então, fazer a aquisição dos laboratórios, né, chamado Labs a Mais, tá bom? Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, é só entrar lá no site da Fleury, colocar lá Fleury RI e entrar na parte de históricos de dados, que aí você vai ter todas essas informações aí. E para a gente não perder o costume aqui no canal da Simplicidade, eu vou mostrar para vocês na prática como é muito fácil você utilizar a plataforma de uma corretora de valores para efetuar os seus investimentos. Olhando aqui a plataforma da corretora, atualmente eu estou com R$ 2.093 investido em fundos de investimento, que representa 57,11% da nossa carteira, e também com R$ 1.188 investido em ações e posteriormente vamos comprar um pouquinho de fundos imobiliários para aumentar essa diversificação, né? Ações que representam aí hoje 42,89% do nosso portfólio. O meu total investido é de R$ 3.281,63 e atualmente estamos com um valor em conta de R$ 249,89 para ser investido. Já coloquei aqui embaixo, né, Fleury 3F no mercado fracionário e vou clicar aqui, então em comprar. Bom, Fleury com uma mínima de R$ 19,08 em 52 semanas e uma máxima de R$ 28,90, tá pagando aí um dividend yield de 2,72% nos últimos 12 meses. Olhando para a valorização das ações nos últimos 12 meses, ela acabou ali crescendo 13,69% e no mês atual ela está com uma valorização de 4,48%.
40%, né? Fleury, que é ação ordinária com um tag along de 100%, tem uma liquidez média diária de 52 milhões de negociação e uma participação no Ibovespa de 0,38%. Fleury é sim uma excelente pagadora de proventos ao longo de todo esse processo. A gente colocou aqui a máxima desde 2010 até o ano de 2021 e a gente consegue ver que a companhia vem pagando aos seus acionistas, né, bons dividendos em relação àquilo que ela vem sendo negociada, tá bom? Aqui embaixo a gente vai ver um pouquinho sobre a parte do payout da Fleury. Então, se a gente colocar aqui, ó, nos últimos 10 anos, a gente consegue ver as seguintes informações, né? A companhia chegou aqui a um payout de 90% no ano de 2020, mas lá em 2011 ela tinha um payout de 27,82%. E quando a gente equipara esse payout dela com o seu lucro líquido, a gente vê que está em acordo, né? Porque ela acaba gerando um lucro líquido maior do que aquilo que ela vem pagando aos seus acionistas. Então ela retém um pouco desse lucro para conseguir fazer novas aquisições, tá bom? E com isso também, ó, a gente consegue ver aqui o gráfico de proventos. Então ela gera um lucro bem interessante, paga proventos abaixo em linha com o seu próprio payout. Pois bem, na parte de DRE do Fleury, a gente consegue ver aqui nessa parte gráfica, principalmente aqui, ó, a parte de receita líquida. Então quando a gente olha a receita líquida da companhia nos últimos 10 anos, ela está em total crescimento. Então a gente consegue ver uma linha bem tênue de crescimento em relação àquilo que ela vem gerando. E mesmo ela gerando essa receita líquida, a gente consegue ver aqui, por exemplo, que o lucro da companhia também vem acompanhando. Claro que em alguns momentos ela teve um lucro um pouquinho menor, mas também vem em linha ali subindo gradativamente para que a gente consiga entender todo esse processo de crescimento da companhia. Bom, aqui a gente chega na parte das margens. Então a gente consegue ver aqui, ó, uma margem bruta atual de 27,25%, uma margem EBITDA de 28,18%, e quando a gente olha aqui, por exemplo, a equiparação da margem bruta com a margem EBITDA da companhia, nos últimos 2 anos ela está totalmente em linha com o que a companhia vem apresentando. E o EBITDA da companhia vem ali de 10% no ano de 2011, chegando à margem de 16,11% no ano de 2020. Já a margem líquida chegou à casa dos 8,65%. Não é uma margem líquida muito interessante, mas a companhia acaba conseguindo ali entregar aos seus acionistas bons frutos e boas relações em relação a tudo isso que ela vem efetuando ao longo de todo esse processo. Balanço patrimonial. Ativos da companhia sempre crescente, e quando a gente olha os ativos, né, versus os passivos, a gente consegue ver que ela está muito tranquila. Atualmente ela tem ali 5 bilhões de ativos dentro da companhia e os passivos são 3 bilhões. Então ela consegue ali pagar tranquilamente tudo o que ela tem de dívidas. Olhando o patrimônio líquido, desde 2011, então ela tem pequenas oscilações, então você vê que ela vem ao longo do tempo conseguindo gerar cada vez mais resultados. Bom, e agora nós vamos dar uma olhadinha na nossa carteira aqui no site Status Invest, que é um dos sites que a gente faz o nosso acompanhamento, além da nossa planilha de controle de ativos, né? Então, na parte aqui de patrimônio, a gente tinha R$ 562,26 investidos e já chegamos à margem de R$ 1.189,55 investido, né? Um crescimento nos últimos 6 meses de 111,57%. Lembrando que a gente está investindo há apenas 2 meses, mostrando essa evolução do 0 ao 52. Bom, a composição da nossa carteira atual está em 4 ativos e agora entrando a 5ª empresa
que é a Fleury, tá? Então a gente tem aqui, ó, BB Seguridade, que é uma seguradora, Itaú, que é um banco, Sanepar, né, que faz parte ali de água e saneamento, tá? E Taesa, da parte de energia elétrica. E ao longo desse tempo a gente vai cada vez mais mostrando essa diversificação de carteira aqui para vocês acompanharem. Para fechar a nossa rentabilidade atual, lembrando que rentabilidade não paga conta e o nosso foco aqui é proventos, ou seja, dividendos, juros sobre capital próprio e bonificação paga pelas empresas. A carteira tem apenas 2 meses, então a gente viu aqui uma evolução, né, da carteira em relação ao Ibovespa e em relação ao CDI, e a nossa carteira hoje está em 20,01% de rentabilidade contra 8,77% do Ibovespa e 0,34% do CDI. Então, com isso, a gente fecha esse vídeo de hoje. Eu quero agradecer imensamente ao Franco Editor, que vem nos ajudando aqui nessa evolução dos vídeos do canal, e espero vocês no próximo vídeo. Tchau! Ó, o Raoni chorando, ó. É maneiro quando isso acontece. Aí eu tenho que segurar um pouquinho aqui, viu, Franco? Entendeu? Tem que respeitar o moleque, filho. E um cafezinho, ó, pra não se estressar. Vai uma aguinha aí também, Franco? Sempre bom pra hidratar aqui a garganta.